Salve pessoal, tudo bem com vocês? Psicólogo Nerd na área e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje quero falar sobre a popularização dos animes no Brasil. Essa será apenas a primeira parte do vídeo, pois irei englobar diversos animes e acredito que apenas um vídeo não será o suficiente para englobar esse tema tão gigantesco. Bom, a popularização dos animes no Brasil se deve muito ao clássico Dragon Ball, que foi escrito e ilustrado pelo Akira Toriyama. Bom, e Dragon Ball chegou no Brasil no final da década de 90 e no início dos anos 2000. E na época, as emissoras Band e SBT chegaram a exibir a animação japonesa, e com aberturas que ficaram eternizadas pelos fãs brasileiros. Porém, a grande explosão de sucesso de Dragon Ball começou a partir do ano 2001, quando o anime começou a ser transmitido na TV Globo. Bom, e em 1980 o Brasil não tinha uma grande oferta de animes, então foi nos anos 1990 que essa popularização realmente decolou. E a primeira grande onda aconteceu com a chegada dos Cavaleiros dos Zodíacos, que foi em 1988. Bom, a era de ouro dos animes foi através da Rede Manchete, que foi entre 1994 e 1998. E foi na década de 90 que a emissora transmitiu uma série de animes que marcaram uma geração inteira. Animes como Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Sailor Moon e Pokémon. Bom, e a gente sabe que a queda da Rede Manchete foi por volta de 1999. E a popularização dos animes no Brasil ela continuou, porém em outras TVs. No caso, ela teve uma popularização gigantesca na TV a cabo, como canais como, por exemplo, Cartoon Network e Fox Kids. Bom, e não podemos esquecer também que o Cartoon Network foi responsável pela transmissão do anime Naruto. Bom, não podemos esquecer sobre a internet e a cultura otaku, né? Ela se iniciou dos anos 2000 em diante no Brasil. E a gente sabe que a internet desempenhou um papel importantíssimo na popularização dos animes no Brasil. E logo começaram também os conteúdos por meio dos sites de fansubs e as versões legendadas que foram feitas por fãs. E antes de continuarmos o vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem aquele like, hein, pessoal, para continuarmos com os conteúdos relacionados aos animes. Bom, e um fator crucial para a popularização dos animes no Brasil foi a transmissão de Naruto pelo SBT. A transmissão ocorreu pelo SBT a partir de julho de 2007, estreando no programa Bom Dia e Companhia, e teve uma abertura própria para o anime. Bom, e não podemos esquecer da era de ouro dos DVDs dos animes no Brasil, que ela ocorreu principalmente ali nos anos 2000 e ela marcou um período crucial para essa popularização. O contexto da época foi que no início dos anos 2000 o acesso de animes ele dependia muito da pirataria ou da TV aberta, então era muito restrito. Então foi aí que os DVDs entraram, né? É aquele famoso 3x10 da feira. Se vocês quiserem que eu entre mais aprofundado nesse assunto, comenta aí embaixo, pessoal, que eu posso estar falando um pouco sobre os DVDs, a era dos DVDs de animes e jogos de anime nessa época dos anos 2000. Bom, e não podemos deixar de lado a TV Globinho, que foi responsável por transmitir animes como Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! E Samurai X. Lembrando que os eventos de animes, como Anime Friends e a Comic Con, elas têm uma grande participação na popularização dos animes, pois ela reuniu diversos fãs de diversos lugares e veio a vinda dos cosplayers. E não podemos esquecer das revistas de animes, como por exemplo a New Tokyo, que é uma revista que ela é informativa e é dedicada aos animes e mangás e à cultura japonesa.
Então era bem interessante na época, ela trazia diversas informações. Para quem não tinha internet, a gente sabia das informações dos animes nessas revistas. Então elas são bem interessantes, tem uma história muito grande em torno delas. Bom, e não podemos deixar de lado o canal Animax, que foi um canal totalmente dedicado a animes. Bom, o canal Animax ele foi lançado no Japão em 1998 e foi transmitido na América Latina em 2005 e marcou uma época porque ele, como eu falei, ele transmitiu a animação japonesa 24 horas por dia e ele substituiu o canal Locomotion em 2005. Então aí que ele transmitia os animes 24 horas, ele também transmitia live actions e é isso, é um canal bem interessante, tem muita coisa para se trazer sobre esse canal. Logo mais eu vou trazer alguns animes aqui que foram transmitidos nesse canal. Bom, e podemos dizer que o canal Animax ele não faliu no sentido literal, mas ele passou por uma reestruturação que foi estratégica na época pela Sony Pictures. Bom, e podemos dizer que o canal que inicialmente exibia 100% animes, ele começou a incluir séries, filmes e programas internacionais, que era para atrair um público mais amplo, na faixa etária entre os 13 e 24 anos, o que desagradou uma grande base de fãs otakus, né? Então, mas para eu falar melhor sobre isso, eu vou ter que fazer outro vídeo específico do Animax. E é isso, pessoal. Comentem embaixo se vocês querem esse vídeo. Bom, também temos a Play TV, que exibiu com frequência no passado os primeiros arcos de Bleach. Se eu não me engano, eles exibiram entre 2014 e 2015 e terminaram de exibir em 2017. Então, daí a Play TV ela trouxe o Bleach, ela expandiu para mais de 100 episódios dublados, com o objetivo deles cobrirem mais conteúdo sobre Bleach. E não somente Bleach, também tínhamos Naruto, Yu-Gi-Oh! E Death Note. Bom, eu vou deixar um comercial deles anunciando Bleach no canal aí para vocês verem. Cuide deles. E essa era a divulgação de Bleach no canal. Também tem outros animes, como eu falei, como Yu-Gi-Oh!, Death Note. Porém, eu só vou entrar em detalhes sobre a Play TV e os animes no próximo vídeo, pois hoje em dia a Play TV também transmite animes. Porém, vamos deixar para o próximo vídeo. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do vídeo. A gente sabe que os animes passaram por diversas fases no Brasil e eu quero falar um pouco mais sobre essas fases num próximo vídeo, numa parte 2. Então, caso vocês tenham, comenta aqui parte 2, que era a parte 2, que eu vou estar trazendo outras informações sobre a chegada. Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre as revistas, DVDs, vou falar sobre a Play TV e os animes, o canal Animax, a gente vai se aprofundar mais. E não se esqueçam, pessoal, não deixem de se inscrever no canal e deixar aquele like. Esse vídeo deu bastante trabalho e eu espero a colaboração de vocês. E é isso, pessoal. Falou, tamo junto e até mais.